Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Hoje, 12 de junho, mais um dia para a gente ler os provérbios, mais um dia que Deus nos deu a graça, né? O milagre da vida. Aí você que fala assim, Deus não faz nenhum milagre para mim? Agradeça a Ele imensamente, porque o milagre da vida não tem outro. É o máximo que pode acontecer com você, é o milagre da vida. O demais é você que vai fazer, com as sementes que Deus colocou dentro de você. Faça crescer, né? Prospere como uma árvore que cresce, como eu disse ontem, e venho dizendo todos esses dias. Então hoje é dia dos namorados, daí, né? Dia de você... Na verdade é mais comércio, né? Mas o dia dos namorados, como todos os dias deve ser, uma ajuda mútua entre uns aos outros, o amor que tem que prevalecer todos os dias, esse amor que não é só com palavras que a gente fala, né? O amor se demonstra com atos, com atitudes, tudo isso faz parte do amor. Mas só reforçando, né? Já que tem um dia pra gente celebrar, então que a gente celebre com muito carinho, com muito amor de verdade, né? Aquele amor que cuida, aquele amor que, que não é só com palavras, mas é com ações também. Então vamos lá? Lembrando que Provérbios, para quem está começando a assistir hoje, né? Tem aí no YouTube, tem desde o dia 1º nós estamos fazendo o estudo do Provérbios, cada dia um. E cada dia nós estamos fazendo o provérbio do dia referente. Hoje, por exemplo, dia 12, então nós vamos ler o provérbio dia 12. Lembrando que os provérbios, eles são divididos em 3 partes. Do 1 ao 9, que nós hoje estudamos, até o capítulo 9, é um convite à sabedoria. Do 10 até o 24, que nós estamos estudando agora, né? Nós estamos no capítulo 12, são os códigos dos sábios. Ele não tem uma sequência, né? São códigos, são provérbios mesmo pequenininhos, né? Sem uma sequência. E do 25 a 31 também são códigos, mas são condutas e comportamento para os nobres, para os reis, para os filhos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus, chamados a ser filhos de Deus. E aí cabe a nós, né, decidirmos se nós queremos ser filhos ou não. Tá? Então a decisão é tua. Mas Deus te ama, Deus quer você e Deus não está preocupado com o seu passado. Ele quer que você volte para Ele. Ah, mas eu não tenho tanto pecado, eu não posso voltar a Deus. Não, reconheça seus pecados, peça perdão e vida que segue. Ele te ama. Ah, exemplo do filho pródigo. Então, Ele te ama e está sempre pronto a perdoar, desde que você realmente aprenda com seus erros e você não queira mais fazer aqueles mesmos erros, né? Arrependimento de todo coração e volte para Deus. Então, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos é aquele que aceita a repreensão do pai e volta para o pai. Olha aqui como é que começa o 12. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. Percebe aqui? Quem ama, gente, tem temor a Deus, né? Então, amar é temer a Deus. E temor ao Senhor, lá no capítulo 8, né? No capítulo 8, versículo 13, a gente vai ver que ele fala que temer a Javé é odiar o mal, né? Então, por isso, evite aquelas coisas que Javé não gosta, né? O que Javé mais gosta? Javé ama a justiça, ama o que Javé mais ama são os filhos, que somos nós, né? Então nós temos que amar as pessoas. Nós não vivemos uns sem os outros. Nós dependemos uns dos outros. Em Deus nós tomamos as nossas decisões e uns aos outros homens é que se coloca em prática aquilo que Deus deu para nós, aquilo que a gente tem que buscar, né? A sabedoria que a gente tem que buscar aqui na Terra, a sabedoria horizontal, que é os nossos conhecimentos, né? Você, por exemplo, você está hoje como um advogado, você está hoje como professor, você está hoje como engenheiro. Então você não é a sua profissão, você é imagem e semelhança de Deus, mas você está como uma profissão. Então nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos engenheiros, nós precisamos dos bancários, nós precisamos dos professores, percebe? Então nós não vivemos uns sem os outros, por isso nós temos que amar uns aos outros. Porque só o amor constrói, gente, o resto só destrói, não tem jeito, não tem por onde. Então quem ama a correção, né, ama o saber. E quem ama a correção, aceita conselhos,
ouve a palavra, lê a palavra, interpreta a palavra para a sua vida, coloca em prática, porque não adianta a gente só saber e não colocar em prática, nós temos que colocar em prática, né? Procurar viver cada dia melhor, né? E quando eu falo aqui para vocês, eu não estou falando para vocês, eu tô falando para mim também, porque eu tenho que ser uma pessoa melhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então aonde quer que a gente vá, nós temos que exalar o Espírito Santo, nós temos que exalar o cheiro de Deus, o amor de Deus. Então nós temos que ser pessoas sábias, né? Pessoas que mostram, como diz lá nos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam, né? Então nós temos que nos amar verdadeiramente, não amar só de boca, né? Amar só de boca é tolice. Javé favorece o homem bom, olha aí que lindo, mas condena o astuto. Ah, mas eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa injusta, fiz tantas coisas ruins pro meu próximo. Você fez? Você tem conhecimento e reconhece que você fez? Peça perdão ao Senhor, porque Ele te ama. E Ele quer que você tenha a graça. E você esteja o quê? Favorece o homem bom, significa o quê? Estar a viver de favor de Deus. O que é viver de favor de Deus? É viver sobre a graça de Deus. Mas eu não mereço a graça de Deus. Mas a graça de Deus não é para quem merece. É para aqueles que reconhecem que não são merecedores, por ser pecadores. A partir do momento que eu reconheço que eu sou pecador e volto para Deus, Ele vai me dar a graça. Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar, mesmo a gente sem merecer. Não era porque nós somos merecedores que Ele morreu, não. Mas nós podemos ser merecedores a partir do momento que eu creio nele. Eu creio que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Nosso Senhor que veio para nos salvar. Então perceba, aceite, né, o conselho, aceite a repreensão, aceite a correção, a disciplina. Então vamos lá, versículo 3. Ninguém se firma pela injustiça, olha aí. Mas a raiz dos justos não será abalada. Então você percebe aqui, eu preciso viver praticando a justiça, praticando aquilo que Javé ama, né? Ou seja, eu preciso viver sem enganar os outros, sem falar mal dos outros, sem fazer fofoca dos outros, sem adulterar as coisas que eu vendo, né? Lembra do adultério, que é adulteração? Sem modificar as coisas para você tirar proveito disso. Não adianta, gente. Tem uma música que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram, eu sou mais antiga, das antigas, era uma música sertaneja, né, ainda, mas não sei se, nunca mais ouvi tocar, mas tinha um cara que ele vendia leite. Então ele colocava um pouquinho de água em todos os saquinhos de leite que ele vendia, os litros, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu um dia? O macaco via ele fazendo isso, ele ia no rio e colocava a água do rio dentro do litrinho de leite para vender depois. Ou seja, ele estava adulterando aquele leite. Então, com isso, ele de 3 litros, por exemplo, ele fazia 4. E o macaco via. E o macaco também via quando ele pegava o dinheiro e guardava debaixo da cama. É mais ou menos assim a história, contando a grosso modo. E quando aconteceu o quê? O macaco catou todo o dinheirinho dele guardado e jogou dentro do rio. Então, olha lá, o dinheiro que o rio trouxe para ele, o rio levou. Ou seja, é bem isso aqui, né? Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Então, veja, você não precisa fazer coisas erradas para você vencer na vida. Você tem um Deus todo-poderoso, um Deus extraordinário, um Deus que criou o céu e essa terra maravilhoso e nos deu para a gente viver nela. Mais nada. Não tem que reclamar. A gente não tem que reclamar, porque quanto mais a gente reclama é pior. Lembra que eu dizia ontem? Vamos orar por todos os nossos governantes, por todos os nossos... pelas pessoas, pelas autoridades. Vamos rezar, por quê? Vamos fazer oração, para que a gente possa ter uma corrente de oração entre a gente e que o bem prevaleça, porque existe aqui na Terra, existe as coisas boas e as coisas ruins. Nós somos seres humanos e espirituais, então as coisas espirituais ruins também existem, né? Não tenha dúvida disso que existe. Então nós temos que procurar fazer o bem para as pessoas, fazer corrente para que a gente possa ter Deus habitando mais conosco, o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio. Então quando eu procuro ajudar mais as pessoas, quando eu procuro libertar as pessoas, eu procuro ajudar aquelas pessoas que são pobres, vamos dizer assim, pobres, né, em todos os sentidos. Pobres, a gente já viu que pobreza não é falta de dinheiro, mas pobreza é resistência, é improdutividade.
Então, quando eu luto, quando eu ajudo as pessoas a se libertarem, a viver no mundo que Deus realmente criou para nós, porque tudo aquilo que eu busco, gente, não tenha dúvida que quanto mais eu vou buscar, mais obediente a Deus eu for, mais coisas Deus vai me dar por graça, não pelo merecimento, mas por graça. Né? E tem também pelo merecimento, que aquilo que eu faço, aquilo que eu, né, Deus vai me dar. Deus já me deu de graça sem eu merecer, mesmo sem eu merecer, Ele já me deu de graça a salvação. E eu tenho que buscar agora fazer por merecimento daquilo que eu busco ajudar as pessoas, que eu busco ajudar a mim mesma. Lembra que eu dizia que a gente milita, né? O corpo milita contra o espírito quer uma coisa para você, o corpo quer outra. Por quê? Porque nosso cérebro ele foi preparado, ele foi criado para quê? Para nossa subsistência, ou seja, para nossa sobrevivência, para nós subsistirmos, para nós sobrevivermos. E para sobreviver, ele precisa o quê? Economizar energia. Então o nosso cérebro está preparado para quê? Para você ficar quietinho, ficar dormindo. Mas se você ficar dormindo, o que vai cair sobre você? Vai cair a indigência sobre você. Né? Você não vai prosperar, você não vai crescer. Veja se a árvore fica dormindo. Né? Tudo vai crescendo na natureza. Crescer é natural. Se crescer é natural, imagine os filhos que nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos para crescer, desenvolver, prosperar? Para pensar. Vamos lá. 4. Olha que lindo esse, ó. Mulher forte é coroa para o marido. Mas a mulher de má fama é cárie nos ossos. O que é cárie nos ossos? A gente já viu que nós temos cárie nos dentes. E os dentes são ossos, certo? Imagina se a gente ter essa cárie que a gente tem nos dentes, ter também nos ossos, né? Em todos os ossos. Ou seja, é uma bela de uma osteoporose, né? Então a gente sabe que ossos com cárie, eles são fracos, não sobrevivem. Então nós temos que buscar ser forte, buscarmos ser sábios, para que cada vez a gente mais se fortaleça no espírito. E forte o espírito, alma forte, corpo forte. Né? E o corpo tem que obedecer. O corpo obedece à nossa alma. E a alma recebe instruções do espírito. Percebe? Então, veja bem, ontem eu dizia, né, do livro, né, A Mulher Sábia Dificular. Então, vá lá, se você não leu esse livro ainda, procura ler esse livro. Tem outro livro também que fala O Poder da Mulher que Ora, né? É muito interessante a gente ler. Gente, a gente vai crescendo em entendimento. E uma vez que a gente cresce, a gente abre, a mente abre, a gente não fica assim tapado. A mente abre. E aí a gente vai mudando de vida e vai mudando para melhor. Tá? Não seja vítima. Lembra que eu falava de vítima? Não seja vítima de você mesmo. Não conta historinhas para você, não. Levanta da cama, vá fazer o que tem que ser feito. Né? Então vamos lá. Versículo 5. Os projetos dos justos são retos. As táticas dos injustos são traiçoeiras. Né? Lembra do macaco do leite? Os conselhos dos injustos são armadilhas morais. Mas a boca dos retos salva do perigo. Então, os conselhos dos injustos são armadilhas mortais. Desculpe, eu li errado. Os projetos dos justos são retos. As táticas dos injustos são traiçoeiras. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Quem você quer ser? Você quer viver no perigo ou você quer ser livre do perigo? Certo? Então, cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas daquelas pessoas que se julgam teus amigos, mas não são seu amigo. Amigo não é aquele que enxuga tua lágrima, né? Amigo é aquele que faz muitas vezes você chorar. E amigo também é aqueles que chora com você e se alegra com você. Né? Que quer o teu bem, que realmente quer o teu bem. Não é aquele amigo que se você tem alguma coisa, ele tem um amigo. A partir do momento que você não tem mais aquela coisa, não sou mais teu amigo. Então isso não é amigo, isso é interesse. Tá? Cuidado. Preste bem atenção quem está do seu lado. Né? Lembre que a gente é a média das 5 pessoas que estão ao nosso lado, é a nossa média. Olhe com quem você está andando, com quem você está caminhando. Veja como é que você está vendo, levando a sua vida para que você tenha uma vida melhor, digna de ser chamada filho de Deus. Né? Os justos, olha, são derrubados e desaparecem. Os injustos são derrubados e desaparecem. Mas a família dos justos permanece firme. Então, a família aqui, né, gente? A família, a casa, o lar, né?
As pessoas sábias, ela tem uma família, ela não tem uma casa. A casa é o ambiente onde você mora. A família é o teu lar. Teu lar é onde você tem conversa, é onde vocês têm diálogo, é onde sentam na mesa para conversar, é onde decidem o que vocês vão fazer, é onde tem projetos, né, de crescimento, vocês estudam junto. Então, muitas vezes, as pessoas vivem na mesma casa, mas não se conhecem. Então, procure respeitar, amar mais as pessoas, valorizar, elogiar mais as pessoas que vivem no convívio de vocês, né? No nosso convívio, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Porque a vida com correção, com entendimento entre as famílias, com diálogo, a família vive mais saudável, a vida é mais saudável. Lembra que eu dizia que quando a gente é irritado, quando a gente fica triste, a gente libera hormônios que não fazem bem pra gente. O hormônio da felicidade é quando a gente tá alegre que ele é liberado. É o hormônio da felicidade, a endorfina, a serotonina. Eles liberam com a felicidade, com a alegria. Com a tristeza só vai liberar hormônios que nos dá, que nos faz ficar tristes, que nos envelhece. E automaticamente nossos órgãos também se envelhecem. As nossas células morrem. As nossas células ficam doentes. E aí é onde acontece a doença. Né? Vamos lá. Versículo 8. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. Então procure ser essa pessoa, né, que tem um coração bom, para que você seja uma pessoa elogiada pelas outras pessoas. Não buscar o seu próprio elogio. Né? Quem busca o seu próprio elogio é tolo, não é sábio. Né? Eu diria aqui ainda que quando você é sábio, você procura mais, cada dia mais a sabedoria, você vai procurar as pessoas que são sábias. Ao passo que se você for tolo, o que acontece? Muitas vezes você se depara com uma pessoa aí que tem tanto conhecimento, mas você chega como se você soubesse tudo, não precisasse de nada, você fala, e o sábio ficou ali, ó, só escutando. Aí você vai embora, não deixou a pessoa falar, você só falou, você foi embora tolo, e o sábio continua sábio. Ele vai embora sábio e você vai continuar indo embora tolo, do mesmo jeito, tá? Então percebe? Temos que ter bom senso, né? É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. O injusto sabe cuidar de tudo que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de compadecer. E isso é interessante, gente, que esse versículo 10 aí, toda a criação ela revela o Criador. Toda a criação revela o Criador. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós revelamos o Criador. Mais do que nunca, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Olha para o espelho e você vê Deus. Que Deus que você está vendo quando você olha para o espelho? Né? Que Deus você precisa ser para ser mais alegre, para ser mais saudável, para amar mais as pessoas. Então, esse Deus que nos fez, ele se revela através de nós. Então, como eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou cuidando da natureza? Como é que eu estou cuidando dos animais? Porque vocês viram aqui ó, que o justo sabe cuidar de tudo que os animais precisam. Ou seja, ele sabe cuidar até dos animais. Mas os injustos são capazes de se compadecer. Aquelas pessoas que têm tanto ódio, rancor no coração, né? Que não sabem perdoar as pessoas. Nós precisamos perdoar. Aliás, nós não deveríamos nem perdoar as pessoas, né? Ou seja, as pessoas não deveriam nem atingir a nós. Quando a gente está com o nosso espírito muito fraco, enfraquecido, dando atenção ao nosso corpo, deixando o nosso corpo dominar, a gente só vai reclamar, murmurar. Então, pra gente, a gente quer que as pessoas tenham compaixão da gente, né? Aquela coisa de comiseração, de vitimismo mesmo, né? Então a gente tem que sair disso tudo. A gente tem que cuidar daquilo que Deus fez, né? Tudo revela a imagem de Deus. Então vamos ser nós, ser verdadeiros, né? Verdadeiras imagens de Cristo, verdadeiras imagens de Deus que nos fez, né? Então o justo sabe cuidar de tudo que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de se compadecer, não são capazes de ter misericórdia das pessoas, né? Não são capazes de se colocar no lugar do outro, não são capazes de ajudar aos outros, de fazer crescer. Quando eu faço o meu próximo crescer, eu cresço também. Aqui que eu estou fazendo aqui, gente, dando sementes para vocês, né? Então veja,
nós estamos recebendo essa semente. Essa semente tem que fazer frutificar. Como é que eu estou fazendo crescer? Como é que eu estou fazendo frutificar essa semente? Né? Quando a gente lança, quando a gente fala da palavra, discute a palavra, nós estamos lançando sementes. Então, as pessoas injustas, elas não são capazes de semear. Elas são capazes de semear, sim, a discórdia, né? O rancor, o ódio, o não perdão. Então, como eu dizia, o perdão é para mim mesmo. Não precisaria nem perdoar, né? Não precisaria nem chegar ao ponto de perdoar. Ou seja, nada me ofenderia. Mas como ofende, muitas vezes a gente precisa cuidar e tratar muito bem disso. Então, não deixe afetar. Não deixe o que as outras pessoas pensem de você afetar, porque é o que ela pensa, não é o que eu penso. Eu sou imagem né, imagem e semelhança do Criador. Né? Então, não tenho que ficar com mimimi. Então, mas eu devo perdoar. Se eu tiver ainda rancor no meu coração, se eu tiver alguém que eu acho que me fez mal, perdoa essa pessoa. Porque isso é bom pra você, o perdão é pra você se livrar dessa pessoa, pra você se livrar desse rancor, desse ódio, que só faz mal dentro de você. Tá bom? Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Olha aí. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. Percebe? Não precisa nem falar mais nada, né? O próprio versículo fala tudo. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Em todos os sentidos. Quem cultiva o seu campo? O que é o seu campo? Seu campo é seu corpo. Seu campo é sua família. Seu campo é o seu trabalho. Seu campo é sua empresa. Então, quem cultiva o seu campo vai ficar saciado de tudo aquilo que você precisa. Ou seja, do pão. Mas quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. Né? Muitas vezes você fala assim, nossa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, mas você está fazendo economias para isso? Você está guardando para isso? Né? Você está depositando aquele valor que precisa ou você gasta todo? Quando você perceber, o tempo passou e você não conseguiu fazer nada. Percebe? Nós temos que saber organizar a nossa vida. Versículo 12. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. A cobiça, gente, a inveja, é uma rede de males. Percebe? Que só vai nos levar ao mal. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo se livrará do aperto. O mal fica preso na falsidade da própria boca. Lembra que eu disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Se um coração é rancoroso, se um coração é vitimista, o que ele vai fazer? Né? A sua boca, né, vai estar cheia daquilo. A sua boca só vai exalar isso. Mas o justo se livrará do aperto. Por quê? Porque ele conhece a justiça, ele não vai ser injusto com ninguém, ele vai praticar a bondade com os outros, ele vai procurar ajudar outras pessoas, ele vai procurar semear aquilo que ele, né, que ele quer que os outros plantem. Então, um exemplo bacana, ó, tem uma pessoa, que ele fez? Ele tinha uma plantação de milho, e ele queria que a plantação de milho dele fosse perfeita, como sempre foi, aquele milho de alta qualidade. Então, o que ele percebeu? Que os vizinhos do lado também plantavam milho, mas que os milhos dos vizinhos não eram os milhos bons. Então, o que acontecia? Na polinização dos insetos, das abelhas, o milho dele acabava casando com os milhos que não eram bons dos vizinhos. Então, o que ele fez? Ele distribuía sementes boas de graça para todos os vizinhos, para toda a vizinhança, com visão no quê? Que o milho dele fosse o melhor e continuasse sendo o melhor. Com isso, o que acontecia com os vizinhos? Também teria milho de melhor qualidade. Viu? Ele se preocupou com o dele, mas ele se preocupando com o dele, ele viu que se eles ajudassem os outros vizinhos, o dele continuaria sendo bom. E não se contaminaria. Ou seja, não misturaria o joio com o trigo. Então é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ser. Né? Semear a boa semente para as pessoas. Porque nós vivemos em sociedade. Quanto mais semente boas você vai semeando, não importa, mas a pessoa não mudou, a pessoa não importa. Semeie, porque a colheita quem faz é Deus. Mas nós temos que semear. Porque se um planta, outro planta, quando nós vermos, vai termos só frutos de boas qualidades. Não deixe de fazer. Não se espelhe porque o outro não faz, também não vou fazer. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então vamos lá. O versículo 12. A cobiça, já li, né?
14, então, agora. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. A gente já deu um bom exemplo agora, né? O tolo fica satisfeito com a sua conduta, mas o sábio obedece ao conselho. Olha que lindo isso, gente. O tolo fica satisfeito com a sua conduta. Ele fala tolices e acha que ele está abafando, né? Acha que ele está sendo maravilhoso, perfeito. Todo mundo é tolo. Já percebeu que tem aquela pessoa que todo mundo é ruim? Todo mundo. Na casa todo mundo é ruim com ele, né? No serviço todo mundo é ruim com ele. Então, peraí, se todo mundo é ruim com você, se todo mundo está sendo ruim comigo, será que não sou eu que preciso mudar? Então, cada um se satisfaz, o tolo fica satisfeito com a sua conduta, mas o sábio obedece ao conselho, obedece à repreensão. O sábio deixa ser disciplinado, tem um coração que aceita ser disciplinado, né? Um coração que se deixa corrigir. O tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta disfarça a ofensa. Aqui é o tal de não leva o desaforo para casa, né? É toma lá da cá. Essa toma lá da cá, cuidado. Você pode levar um tiro na cabeça no trânsito e diminuir os dias de sua vida. Cuidado, gente, cuidado. A gente tem que... Você prefere ter razão, né? Ou, como que é o ditado? Você prefere ter razão? Não lembro agora certo o ditado. Mas enfim, muitas vezes você tem razão e o outro está lá falando. Mesmo você tendo razão, fica na sua. Porque ele vai desabafar e vai falar tudo. Agora, se você revidar com ele, que se achando no direito, cuidado, porque você pode ainda levar a pior coisa, né? No trânsito, por exemplo, acontece um acidente, a pessoa estava certa, sofreu um acidente, a outra que estava errada, e aí a pessoa acaba morrendo. Eu estava certo, mas de certo você acabou morrendo. Então, cuidado, né? Cuidado no trânsito, tenha cuidado. Mesmo você, nossa, eu estou certa, mas a pessoa vai cortar a sua preferencial, freia. Né? Freia, cuidado. E na vida também é assim. Se a pessoa quer cortar a sua preferencial na vida, freia, segura. Deixa. Quando o dia menos ele esperar, ele caiu, a ficha dele caiu, quem sabe? Ele, né? Toma consciência. Então, cuidado. Quem diz a verdade proclama a justiça, e a testemunha falsa proclama mentira. Há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz cura. Olha, gente. Muita gente, né, usa a língua, eu já usei muitas vezes, e às vezes a gente acaba usando ainda como espada, né, para ferir os outros. Então, falar mal dos outros, fazer fofoca dos outros, não fale bem nem mal, não fale de ninguém, fale de você. Se você não tem experiências, né, coisas da sua vida, o que são experiências? São as coisas que você faz na sua vida, os resultados positivos, os resultados negativos. Se você não tem isso na sua vida, procure fazer cada vez mais para que você tenha, para que você possa falar de você. Não fale dos outros. Porque a língua, olha aqui, a língua dos sábios produz cura. Né? Às vezes você vai fazer uma visita para uma pessoa que não está bem, e aí você acaba falando para a pessoa, fulano morreu disso. Olha, gente, que tristeza. Você vai fazer uma visita para a pessoa, para confortar a pessoa, você acaba levando uma espada para ela, para acabar de matar. Cuidado, cuidado quando você faz. Eu vejo muitas pessoas piedosas querendo fazer visita, mas tem que parar para pensar no que você vai falar. A sua língua tem que ser para edificar, para levar cura, para levar sabedoria, para levar entusiasmo para a pessoa. Não para ir lá para acabar de matar a pessoa, tá bom? A língua sincera permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Porque a língua sincera, o que é língua sincera? Aquelas pessoas que falam realmente aquilo que eles vivem, que falam com amor, com sinceridade, que não julgam os outros, que não levam o mal para os outros, que pelo contrário levam o bem para os outros, eles vão ser lembrados muito, eternamente. A gente vê pessoas, né, da Bíblia que são lembrados, eternamente serão lembrados. José do Egito, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né? Ruth, né? Raabe. Então são pessoas que, se a gente vê, eles vão ser lembrados eternamente. Nós temos que o quê? Nós temos que modelar eles, para que a gente possa ter sabedoria como eles tiveram. Né?
José do Egito, por exemplo, ficou preso 12 anos injustamente. Mas em todo lugar que ele ia, ele prosperava, ele fazia a diferença, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele mostrava o Deus verdadeiro, ou seja, ele era sincero, a língua dele era sincera. Tanto é que depois ele saiu da cadeia onde ele estava, preso injustamente, e foi ser o governador do Egito. Percebe? Então, ele durou para sempre. Mas a língua mentirosa, minha filha, dura pouca coisa. Olha aquela pessoa fofoqueira lá. Né? Pode ter certeza que não vai ser muito lembrado. Né? A mente de quem planeja o mal é amarga. Né? E quem aconselha a paz vive tranquilo. Ao justo nada de mal acontece, mas aos injustos vive cheio de desgraças. Isso aqui, ao justo nada de mal acontece, isso não significa que você não vai ter tribulações, não significa que você não vai ter dias sombrios, né, dias tristes. Mas o que acontece aqui? Nada de mal acontece porque você não se desvia do Deus verdadeiro. Você não se desvia dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos do Pai, né, dos ensinamentos de Jesus que nos leva ao Pai. Então, nada de mal acontece porque a gente não sai do caminho da eternidade, não sai do caminho que leva para a paz. Então a gente fica assim, isso não significa... Jesus chorou aqui na terra, Jesus sofreu com os amigos, né? Sofreu a decepção de Judas, sofreu a decepção de Pedro, que negou. Então nós sofremos sim, mas nada de mal acontece, porque nós não nos desviaremos do caminho da salvação, da vida eterna. É isso que quer dizer. Né? Não significa que nós vamos ser felizes todos os dias alegres. Não, mas nós nunca nos desviaremos dos Deus da vida. Sempre estaremos com Ele e Ele conosco, sempre obedecendo. Mesmo nas tribulações, nós estamos ali obedecendo. Que é isso que nos faz vencer. Né? Javé detesta a boca mentirosa, mas o homem sincero conquista o favor dele. Então nós vivemos abaixo do favor de Deus. Então o homem, olha, veja, o homem de boca mentirosa é detestado. Porque Javé, ele abomina a boca mentirosa e a boca que fala mal dos outros, né? Mas o homem sincero conquista o favor dele. O homem esperto esconde o seu conhecimento, mas a mente do insensato proclama sua própria estupidez. É aqui mais ou menos aquilo que eu disse para vocês, né? Que a gente já disse aí atrás, daquele que você fica achando que você sabe tudo, né? Então você fala, e aí a pessoa sabe, ela esconde o conhecimento. Você percebeu que às vezes você senta numa mesa para conversar e você percebe que às vezes as pessoas quase não falam nada? Mas a hora que fala, a hora que abre a boca, você fala, me surpreendeu. Então, às vezes a pessoa, você fala assim, nossa, não dava nada para essa pessoa. Olha aí o que ela tá fazendo, né? Então, é você ser o quê? Esconder aquele conhecimento que você tem. Não vai revelando para as pessoas o conhecimento. Por quê? Porque aí você vai fazer com que as pessoas não se abram para você. E ao passo que se a pessoa se abrir, você consegue dar um conselho, ou você consegue mostrar o que é sábio, o que é correto, o que é justo para essa pessoa. E se você se abrir, se achar o super poderoso, o sabe tudo, você não vai edificar as pessoas, percebe? Então, esconder o conhecimento para que você possa edificar as pessoas. Mão trabalhadora mandará, mão preguiçosa servirá. Né? Mão preguiçosa será escrava. Se você não quer ser escravo, procure cada vez mais que as suas mãos possam produzir cada vez mais riquezas para você, prosperidade para você, plantar a semente numa semente na terra boa, fértil, para que ela possa crescer, né? Prosperar, ou seja, crescer cada vez mais, crescer em sabedoria, em conhecimento, para que a gente possa viver como filhos, né? Como filhos, não como escravo. Servir sim, né? Servir sim, mas não ser obrigado a servir, né? Servir por livre e espontânea vontade, porque você é filho e quer servir as pessoas. Então seja mão trabalhadora, né? Não mão preguiçosa. A angústia deprime o coração, mas a boa palavra reanima. Já falamos isso também, né? O justo mostra o caminho ao seu próximo, mas o caminho dos injustos extravia a eles próprios. Percebe? As pessoas acabam se enrolando nos próprios caminhos errados. Lógico, se ele vai tomar caminho errado na vida, ele vai
sem dúvida, né? Vai levar para uns caminhos maus, né? É a escolha, né? As escolhas que nós fazemos é tudo ação e reação. Não tem como, se eu escolho viver mal, eu não vou ter resultados bons, né? E o 28. A vida se encontra no caminho da justiça. O caminho da injustiça conduz para a morte. Não tem como não ser diferente. Esse para terminar, né? A vida se encontra no caminho da justiça e o caminho da injustiça conduzirá à morte. Então, é isso aí. É isso que eu tinha para vocês hoje, para nós, né? Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa quinta-feira. E curte aí, né, com amor, com muito carinho, o dia de hoje. Lembrando que todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia dos namorados. Mas hoje, com carinho especial, faça aquele hoje ser todos os dias de sua vida, tá? Mais feliz, mais amor, um amor que tudo perdoa, que tudo, né, que não guarda rancor, um amor que não se ostenta, um amor que ajuda, um amor que tem ações concretas, não só de palavras. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, a sua empresa, o seu trabalho. Tudo de bom e até amanhã.